Bate-papo do dia é sobre fobia. Aquele medo exagerado, sabe? Aquele medo inexplicável. E eu já estou curiosa para conversar com ela, a Cleide, que é psicóloga. Seja bem-vinda, Cleide, mais uma vez. Obrigada, Samara. Vamos falar desse assunto que eu acredito que a maioria do pessoal de casa também tem. Com certeza, até porque eu queria até pegar o gancho, né, do carnaval, que é carnaval, folia, enfim, muita gente. E de repente você tá no meio de uma multidão. Muitas vezes não tem nem como você sair, se sai uma briga perto, alguma coisa. E daí aconteceu nesse final de semana, muita gente falando nas redes sociais de uma jovem que passou mal, chegou a desmaiar por conta da multidão. Então já quero começar perguntando, o que é a fobia, né? Explicando assim, de uma visão profissional. Vamos lá, Samara. A fobia, ela é um transtorno de ansiedade. Nós já falamos sobre a ansiedade aqui em alguns momentos. A ansiedade, ela é uma emoção natural de qualquer ser humano. O transtorno de ansiedade, nesse caso, né, que provavelmente chama agorafobia, que é essa questão de estar no meio de uma multidão e você não conseguir identificar por onde eu saio, qual é o meu momento de segurança, se acontecer algo, né? Não está acontecendo nada, está tudo tranquilo, está tudo muito ótimo, mas a pessoa começa a criar essas sensações na cabeça, esse medo na cabeça. Porque se acontece algo, como que eu saio daqui? E isso vai criando, né, um desespero na pessoa que é incontrolável. E aí a pessoa começa a passar mal, tanto fisicamente como psicologicamente. É o nosso psicológico mesmo burlando a gente ali, criando situações, né? Exato. E é muito comum também, não só agora no carnaval, mas também por conta da pandemia. Verdade. Que a pandemia, quais eram as orientações? O distanciamento. Então a pandemia também ocasionou essa fobia de estar em lugar com muitas pessoas. E ir ao supermercado se transformou em algo em sofrimento muito grande para as pessoas. Então, até ir ao supermercado, isso traz sofrimento para algumas pessoas. Isso é muito sério. Situações que eram rotineiras, né? Corriqueiras do dia a dia, exato. A pessoa não se vê nem fazendo isso mais, é complicado. Assim, acontece da pessoa não ter nada, né? Cresceu ao longo da vida, é um adulto que não tem nada, de repente desenvolveu. Tem gente que às vezes pode nascer já com algum transtorno, com medo de alguma coisa, e alguém que possa desenvolver ao longo da vida? Tranquilamente, né? Pela questão da ciência, não existe um fato, né, que traz a origem, né, do transtorno de ansiedade. São alguns fatores. Então, ali desde o ventre da mãe, isso pode ser criado ou isso também pode ser aprendido. Vamos pensar, isso acontece muito. Na infância, os pais começam a falar para as crianças, olha, não vai no escuro, o escuro tem o bicho-papão, no escuro é perigoso. E aí são os medos criados, não só do escuro, mas de tantas outras coisas, né, que a gente fica exposto no nosso dia a dia. Filmes também, alguns filmes de terror, para algumas pessoas é super tranquilo. Olha. Um exemplo, Anaconda, né, uma cobra gigante, tem muitas pessoas que têm a fobia de cobras. Mas os próprios filmes trazem esses medos, né, irracionais. Está lá na televisão, estou protegida na minha casa, mas as pessoas não conseguem nem olhar para a TV. A questão de palhaço também, agora também muito comum no carnaval as pessoas se fantasiarem, né, de palhaço. Você tem essa fobia e se depara no carnaval com um monte de gente fantasiada de palhaço. A pessoa vai embora, né, incapacitante, a pessoa não consegue enfrentar aquele seu medo. E a gente tem filmes também que retratam a figura do palhaço, mas de uma forma assustadora. Então, assim, pode ser ensinado, aprendido, então em qualquer fase da vida, pode acontecer na infância, na adolescência, na fase adulta e também na fase dos idosos também pode acontecer. Isso pode até se tornar um gatilho para aquela pessoa, né? Explica para o pessoal de casa aí um pouquinho o que é gatilho. A gente até vê muito na rede social, né? Sim. Alerta gatilho. Então, o que vem a ser um gatilho na vida dessa pessoa? Um exemplo, né? A criança cresceu, a mãe falando que no escuro tem um bicho-papão, né? Que não pode ir ao escuro. O escuro faz parte da nossa vida, né? Está dentro de uma normalidade. Então, a gente tem que crescer, aprender aquilo que a gente tem que ter mais cautela, né? Porque, obviamente, no escuro a gente não está vendo nada, mas aquilo não pode me incapacitar. Aquilo não pode me trazer um medo irracional. Porque o medo, o escuro, ele faz parte da nossa vida. Vai escurecer, vai anoitecer, então não tem como fugir dessas questões. Então,
Começa a ser uma fobia quando começa a me paralisar, né? O medo faz parte da vida de todos nós, seres humanos, mas quando me incapacita, eu não durmo no escuro, eu não vou para algum lugar que não tenha luz, né? Ou eu não Às vezes vou. Tá no lugar, acaba energia. Acaba energia, exatamente. Aí eu não tenho a luz do celular, eu não tenho uma vela, aquilo é desesperador. Então, assim, é muito preocupante. E é importante a gente também lembrar que essas fobias, tem as fobias específicas mais comuns e tem umas fobias totalmente assim estranhas. Exemplo, quem tem medo de flores? Olha, algo que seria tão, né, delicado que as pessoas até presenteiam. Existem pessoas com medo de flores, pessoas que têm medo de cães e gatos. Tem pessoas que têm medo de umbigos. Então, pensa o desespero dessas pessoas, porque se animais, os cães e os gatos, a gente encontra eles em todas as partes. É verdade. Pensa o quanto é sofrido eu ter que conviver, eu sair na rua, eu ir na casa de um parente, eu ir num shopping, eu ir ao supermercado, até na praia a gente encontra esses animais. Com certeza. Então, é extremamente difícil para essas pessoas conviverem com esse medo, com essa fobia. Difícil até para os donos de pets entenderem. Entenderem, porque é algo assim tão normal para quem não tem. Exato. Como que eu entendo que você tem medo de gato, Às vezes de pode cachorro? ser até um trauma, né? De repente na infância foi mordido, desenvolveu, Uma das explicações, sim, durante a nossa vida, esse indivíduo pode ter passado por algum trauma que hoje ela não consegue enfrentá-lo. Eu não preciso nem ver, eu não preciso nem estar exposto àquela situação, mas só de lembrar, só de pensar, só de ver em fotos, em vídeos, isso já traz esse medo, né, muito grande. E vamos diferenciar o medo da fobia. Perfeito, ótimo. O medo, todos nós, seres humanos, temos e é importante por uma questão de segurança do indivíduo. Verdade, se não tivesse medo de nada, né? Exatamente. Sair saltando aí, sei lá, de montanhas, de pontes. O medo serve como uma proteção para a nossa vida, né? Vamos observar. Medo de altura. Se eu tenho medo de altura, Samara... Inclusive, ó, uma sessão aqui, não sei se chega a ser fobia, mas assim, por exemplo, eu recebi um convite para fazer um passeio de balão. Balão mesmo, que a gente entra no cesto e sobe lá no céu. E assim, só de eu pensar que eu vou estar no cesto ali, que não tem nada me amarrando, que eu não tenho medo, por exemplo, de andar de avião, ando tranquilamente. Mas só de eu pensar no caso do balão, eu começo até a suar frio, assim, não consigo. Subir numa cadeira, eu fico, sabe, meio assim. Então, eu tenho muito medo de altura. E, né, a pergunta que não quer calar, foi no balão? Não foi no balão? Não fui, nem de jeito nenhum. Não consigo. É algo que a pessoa deixa de fazer, né? Então, isso incapacita o indivíduo, ele deixa de fazer algo por conta do seu medo. Um outro medo também que é muito comum nas pessoas é o medo de dirigir. Verdade. Já viu relatos de pessoas que têm medo de dirigir? Sim, eu fiquei 2 anos sem dirigir, porque eu sofri um acidente e fiquei com trauma. Depois tive que fazer acompanhamento e voltei. Olha que interessante. Dá para trabalhar essas fobias, né, em terapia, com profissionais qualificados, fazendo o enfrentamento dos seus medos. É possível, já chegou no consultório essa pergunta, Cleide, eu vou conseguir dirigir? Aí, olha. Sim, consegue dirigir, né? A pessoa consegue lidar com a sua fobia, com aquele seu medo extremo. Claro que isso varia muito de indivíduo para indivíduo. Perfeito. Né? Importante sempre a gente pensar isso. Com certeza. Olha, depois do intervalo a gente vai conhecer a história de uma pessoa que ela tem fobia e assim, nem sei se chega a ser uma fobia comum, mas ela tem fobia de um inseto. E depois do intervalo você conhece essa história, aproveita e manda a sua aqui pra mim também, tá bom? Eu já volto. De volta nesta segunda-feira de carnaval para falar de fobia. Achei bem interessante o assunto, né? Tenho certeza que muita gente está se identificando, já estão chegando aqui vários depoimentos, já eu começo a ler, tá bom? Porque agora, vamos ver aqui, a gente tem uma tabelinha que mostra aí uns tipos de fobias. Olha, agorafobia, medo de espaços abertos, acrofobia, medo de alturas, aerofobia, medo de voar, claustrofobia, que é o medo de espaços fechados, por exemplo, ficar no elevador, né, preso. Sim, muito comum. Fobofobia, medo de fobias, olha só, gente.
Aiquimofobia, medo de agulhas. Esse também é comum, né? Comum, principalmente agora, na época do Covid. As pessoas tiveram que tomar as vacinas e muitas pessoas passaram por essa fobia. Eu tenho que me proteger, mas eu tenho medo. O que eu faço agora, né? É verdade. Ali tem o courofobia, que é o medo de palhaço, fobia social, glossofobia, medo de falar em público, muita gente comum. Tem. Tanatofobia, medo da morte, hemofobia, medo de sangue, escotofobia, medo do escuro, tripofobia, medo de buracos ou figuras geométricas, olha que interessante, aracnofobia, medo de aranhas, eu tenho muito medo de aranha, e sinofobia, medo de cachorros. Essas daqui são as mais comuns, então. Aí a gente vê ali, eu acho que muita gente vai se identificar também com algumas que estão ali. E eu falei no bloco anterior que a gente iria conhecer a história de uma pessoa, né, que ela tem fobia mesmo de um inseto. E essa pessoa, por coincidência, é a minha mãe. E na hora que a gente resolveu, que a produção me falou que esse seria o tema do nosso bate-papo, eu falei assim, gente, eu preciso contar a história da minha mãe, que chega assim, é algo fora do normal mesmo, dá uma olhada. Estou aqui para falar para vocês que eu tenho fobia de lagarta, de mandruvá, tudo que é bichinho que faz assim, ó. E eu sinto muito mal, eu passo muito mal. Só de pensar neles eu já fico, dá falta de ar, nossa, eu fico louco só de pensar. Eu já tive, assim, histórias de desmaios, né, desde criança, desde pequenininha. Tinha um coqueiro, né, perto da porta da cozinha, e minha mãe conta que eu tinha uns 5, 6 anos, tinha aquelas lagartas de coqueiro, tinha um embaixo do tapete. Eu pisei, estourou, eu pulei, joguei o chinelo longe e caí no colo da minha mãe já assim roxinha, desmaiada já. Aí, sim, tive vários episódios assim. Eu tenho muito medo, não gosto nem de ficar falando muito porque eu passo mal mesmo. Já conversei com algumas psicólogas assim, conhecidas, né? E elas me disseram que o tratamento às vezes tem que ser com o próprio bicho, e eu nunca tive coragem de fazer esse tratamento. Até queria saber assim da psicóloga como é o tratamento, qual a maneira, né, melhor para fazer, para não ser assim tão amedrontador. Eu morro de medo só de pensar. Eu sonho, eu acordo passando mal. Se tiver assim, minha perna vai amolecendo, eu vou caindo, tem que ter alguém perto, porque senão, se não tiver ninguém perto, eu vou amolecendo até chegar num lugar que eu possa sentar. Passo muito mal, muito mal. De cobra eu não tenho medo, eu tenho medo porque ela tem veneno. Mas se tiver uma cobra de um lado e um mandruvá, lagarta que seja do outro lado, eu passo pela cobra, mas não pelo mandruvá. Então é isso, gente. Eu tenho fobia de lagarta. Nossa, todo bichinho desses assim que anda assim, eu morro de medo. E é isso. Se puder me dar uma dica aí de como eu sobreviver quando tiver um. Beijo. Pois é, coitada, eu fiquei passando mal só de ouvir. Mas então a gente já falou, né, do que é a fobia, de como identificar. Agora sim, o tratamento, existe tratamento para fobia? Vamos lá, existe tratamento, sim. Tem alguns tratamentos também, como ela trouxe, que é a exposição ao seu medo. Sim. Claro que isso tem que ser de paciente para paciente, porque o meu medo é tão grande em contato, talvez, com aquele animal, com aquela minha fobia, que eu posso ter um desmaio, né? Pode ser muito intenso. Então, esse tratamento de exposição, o profissional tem que levar muito em conta, né, toda a história desse meu paciente, né? Mas existe sim tratamento medicamentoso, tratamento, né, com psicólogos, profissionais qualificados para saber, né? Temos profissionais hoje especialistas somente em fobias.
porque o Brasil, por si só, é o país mais ansioso do mundo. E a fobia é um transtorno de ansiedade muito intenso. Então, nós temos, sim, profissionais especializados somente em tratar de fobias. E vamos lembrar também, vamos respeitar a fobia das pessoas, porque muitas vezes nós olhamos e vemos as brincadeiras. Eu tenho medo de cachorro, de lagarta, de cobra, né, ou de palhaço, e aí sempre tem aquele amigo que joga em você, que te manda um vídeo. Essas pessoas vão descer de tobogã direto. Por favor, não façam isso. Não façam isso, é muito feio. Vocês que a mãe tem medo de Manduruvai ficar jogando folhinha, isso não se faz. Não façam isso, né? Porque a pessoa pode chegar em casos extremos até a óbito. Então é muito sério. Então a gente precisa respeitar. Como nós dissemos, quem tem medo de cachorro, de um gato, de um umbigo, de palhaço? Sim, tem pessoas que têm, né? Verdade. Fora tantas outras fobias que nós temos que pra gente é normal, mas que para outras pessoas não são. Então nós temos que respeitar a fobia do nosso colega, do nosso familiar, do nosso amigo. Com certeza. Rapidinho pra gente encerrar, eu preciso ler 2 depoimentos aqui, que a telespectadora tá falando assim, que ela tem pavor de aranha, que ela não consegue falar nem o nome. Ela fica arrepiada quando vê, fica paralisada. Exatamente, tudo isso que a gente comentou. Então, no caso dela, já é fobia, né? Exato. Tem o mesmo medo que a sua mãe, Samara. Misericórdia. Muita gente se identificando. E tem uma outra telespectadora falando assim, que ela morou muito tempo no sítio. Depois ela mudou para a cidade, viveu muitos anos na cidade e agora ela teve que voltar para o sítio. Ela não consegue mais porque ela está com medo do escuro. Então, aquilo que a gente conversou, que pode acontecer é de desenvolver isso. Sim, tranquilamente. Se acostumou na cidade, né, com iluminação e tudo mais, agora não consegue morar mais no sítio. Sim, exatamente. Então, assim, pode acontecer. Então, vamos pensar, nós não somos obrigados de maneira alguma, não precisamos nos expor àquilo que me faz mal. Então, comecei a identificar que já não é mais um medo, é uma fobia. Então, a gente, vamos procurar a não nos expor a insetos, a cachorro, a falar em público. Claro que tem tratamento, é importante a gente reconhecer e saber lidar com tudo isso. Mas se eu já entendo que isso me faz mal, então eu me protejo, eu me preservo também desses ambientes, dessas situações que vai me deixar, né, ansioso, mais ansioso. Cleide, obrigada também. Daria pra gente ficar o resto da tarde falando, mas nosso tempo aqui é curto, né? Mas convido o pessoal a te acompanhar nas redes sociais, né? Se quiser saber mais sobre o seu trabalho. E tem algum recadinho final pro pessoal de casa? Sempre, né? Se cuide. Identificou que tá fora da normalidade, né? Um medo extremo, incapacitante. Vamos falar sobre isso? Vamos procurar ajuda? É verdade. Né? Então, assim, sempre vamos procurar ajuda, procurar informações e se cuidar. Com certeza. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom restinho de carnaval pra você. Obrigada pra você também. Até a próxima.